E aí, pessoal, como que vocês estão? Que a paz esteja convosco. Hoje nós vamos dar continuidade à história da Reforma Protestante. No vídeo anterior, nós acabamos encerrando com a história de Jan Hus, onde ele profetizou que dentro de 100 anos nasceria um cisne, a qual ninguém poderia calá-lo. Será que a profecia se cumpriu? Em 1512, Martinho Lutero se torna doutor em teologia. Exatamente quantos anos? Foi 1415 para 1512? Tem que botar o meme da Nazaré agora, hein? Eu não tô conseguindo calcular, não. 97 anos. 97 anos. Então, Martinho Lutero tinha acabado de sair da faculdade de teologia. Em 1515, exatamente 100 anos depois da morte de Jan Hus, Martinho Lutero começa a dar aulas na faculdade de Wittenberg. E foi lá que começou a saga do início da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um monge que estava ali dentro da igreja e ele tinha o conhecimento e acesso à palavra de Deus. Por isso que depois de tanto estudar, Martinho Lutero ele ainda não havia encontrado um Deus amoroso. Então ele continuamente se flagelava porque ele se achava tão indigno. Então ele se mutilava e ele não se achava digno porque ele achava que Deus era um Deus de ódio, um Deus de raiva, um Deus de castigo. Então ele se automutilava porque ele não se achava digno de estar na presença de Deus. Até o momento em que um estudo da palavra de Deus que ele estava dando na faculdade de Wittenberg, ele se deparou com Romanos 1,17, que dizia: o justo viverá da fé. E a partir desse momento, as escamas caíram dos olhos de Martinho Lutero. E ele viu que a salvação não era pelas obras que ele fazia, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. A partir daí, Martinho Lutero começou a ver que a igreja estava caminhando por caminhos tortuosos. Ele não aceitava a prática das indulgências daquela época. O que eram indulgências? Indulgências eram um pedaço de papel onde você poderia comprar a sua salvação, do seu amigo, de algum parentesco que estava no purgatório, e por apenas algumas moedinhas você poderia tirar essa pessoa do purgatório e comprar para ela a salvação. Porém, Martinho Lutero, por ter acesso à palavra de Deus, ele sabia que essa não era a verdade, que existia apenas um mediador entre Deus e os homens, que era Jesus Cristo. Então ele começou a ver que a igreja estava torta. Então ele saiu da Itália e decidiu ir para Roma, onde era o polo da igreja, para ver como as coisas estavam funcionando lá. E ele chegou lá e ele... Horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Teve um espanto que as coisas estavam ainda piores em Roma, onde as pessoas ainda vendiam mais indulgências. E aí o que aconteceu? Ele começou a ver que as pessoas estavam comprando, vendendo indulgências para construir catedrais imensas. Naquela época estavam tentando construir a Catedral de São Pedro. E foi aonde Martinho Lutero se revoltou com isso. Porque a salvação é gratuita, é dom de Deus, a salvação já foi paga um preço por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele não aceitava que isso deveria ser comprado por moedas. Então, em 1517, Lutero, indignado, revoltado com a venda das indulgências criado pelo dominicano João Tetzel, ele decidiu escrever as 95 teses, criticando a igreja e também o Papa. Essas 95 teses, elas foram colocadas na porta da igreja a fim de que os seus alunos vissem e eles pudessem debater contra esse assunto. Porém, os alunos, no momento em que viram isso, decidiram fazer cópias e disseminar por toda a cidade. Então eles começaram a fazer cópias para que as pessoas também pudessem abrir os olhos e ver o que estava acontecendo naquela época.
E foi aí que desencadeou várias coisas. Em 1520, o Papa Leão redigiu uma bula condenando Lutero e pedindo para que ele se retratasse. Porém, Lutero se retratou? Não se retratou não, gente. Ele pegou a bula e queimou a bula para que todo mundo pudesse ver. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada de Dieta de Worms, no qual o monge foi considerado herege. No entanto, Martinho Lutero também não se retratou e falou assim: isso é a palavra e eu não vou negar o que nela está escrito. E aí, gente, o que aconteceu? O povo começou na captura do Lutero, ali falando, não, vamos matar esse homem. Mas como havia profetizado Jan Hus, eles não puderam calar Lutero. Foi acolhido por parte da nobreza alemã no castelo de Wartenburg. E aí, nesse tempo, o que Lutero fez? Ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão e também criar as regras que teriam essa nova religião que estava se fundando. Então, nesse tempo, Lutero ele conseguiu traduzir e dar acesso às pessoas à palavra de Deus traduzida, e onde eles pudessem ver qual que eram verdadeiramente as verdades que eram contidas na palavra de Deus. E nesse tempo, guerras religiosas foram acontecendo até em que 1555 houve uma paz de Habsburgo, onde se cessou essas guerras, e aí o Lutero pôde, se expressar, falar sobre essa nova reforma que estava acontecendo, e hoje nós somos agraciados por esse homem que foi corajoso, que fez a diferença nesse tempo. Eu espero que você continue acompanhando os vídeos aqui do nosso canal. É muita história, gente, então a gente tá pegando bem resumidamente o que aconteceu. Se você tem mais interesse em saber a fio a história da igreja, eu vou deixar aqui no link da descrição um canal que é incrível, eles fizeram um trabalho impecável para que vocês também possam estar acompanhando o trabalho deles e dando um like lá, ajudando eles também, se você quiser se interessar mais pela história da igreja. Então, não pare de acompanhar essa série aqui que nós estamos fazendo. Nos próximos vídeos nós vamos ter aqui o pastor Marco contando também um pouco sobre os pilares do luterianismo. Então que você possa aqui acompanhar e prestigiar, e que você tenha uma ótima semana aí de reforma protestante, que nessa semana a gente possa seguir o exemplo de Lutero, falar do amor de Jesus para alguém, que você possa abraçar alguém, que você possa não aceitar algumas coisas que estão acontecendo, que a gente possa ser a diferença nesse tempo, tá bom? Um beijo para você, que Deus te abençoe, uma ótima semana.